Paris-Nice 2022, segunda etapa. Aconteceu hoje o que era uma suspeita ontem em relação ao vento cruzado, onde geralmente os atletas com a potência absoluta maior, os atletas mais potentes, não os atletas com a potência relativa, mas os atletas que efetivamente conseguem produzir mais potência, eles têm uma certa vantagem. Por conta da dinâmica, por conta da natureza do esforço, com o vento cruzado e obviamente, os atletas que, em geral, são os atletas com a maior potência relativa, que são os escaladores, os atletas, os ciclistas menores, mais leves, eles tendem a sofrer e muito, porque quando forma o echelon, você não tem como a equipe te proteger e você não passar pelo echelon, não passar pela frente do pelotão, porque o pelotão, né, ele fica quebrado, ele fica na diagonal, então você tem que passar, você vai estar exposto em algum momento. E qualquer quebra, que seja uma, duas pedaladas, se você perde um gap de 2, 3 metros, é difícil alguém ajudar, é difícil recuperar a roda, quebra no pelotão, perde tempo e é muito difícil recuperar o tempo. Isso era para ter acontecido. Isso poderia ter acontecido ontem e era certeza que aconteceria hoje, porque é um planalto mais aberto, exposto ao vento constantemente, então o pelotão sabia o que iria acontecer. A única coisa que a gente não tinha a mínima ideia é como que a Jumbo-Visma ia se comportar. Algumas, durante a transmissão, começaram a falar que foi sempre toca o telefone. Agora não, daqui 5 minutos. Começaram a falar que foi uma demonstração exagerada de força. Eu particularmente acho que foi um trabalho em equipe excepcional. Eles talvez não tinham o plano de estarem os três juntos. O plano era, como o próprio Van Aert falou na entrevista, o plano era forçar na subida, que é destroçar o pelotão, evitar com que fosse uma chegada em sprint e tentar favorecer provavelmente o Primož Roglič. Só que no final das contas ficaram lá Laporte, o Roglič e o Van Aert comemorando os três. Hoje, vamos ver o que aconteceu hoje. Essas etapas são sofridas. O Van Aert em vários momentos, aqui ó, com os 63 km, é claro, foram 160 km a etapa plana, como vocês viram, tiveram vários tombos no começo, inclusive o Van Aert se envolveu num tombo, bem no começo da etapa, daí ele voltou pro pelotão, ele ficou um tempo lá, cozinhando, se reorganizando a cabeça no rabo do pelotão, e gradativamente ele foi, né, quando começou a chegar dentro dos 70 km finais, o pelotão começou a ficar mais nervoso, começaram a acontecer algumas pequenas quebras, obviamente ele começou a se posicionar, daí não mais para se proteger, mas para ajudar a causar essas quebras do pelotão. O Primo, ele tá como fiel escudeiro do Roglič, e o Roglič, tá com a faca nos dentes. Aí a quebra. Daí você imagina, um planalto não, um planão desse aberto, não tem uma árvorezinha, não tem um coqueirinho para tentar criar uma turbulência no vento. É vento, o vento está vindo da esquerda para a direita, ou seja, o ciclista que está lá na ponta, na esquerda, ele vem vindo por trás e se conecta no rabo desse echelon. Se o cara não consegue se posicionar e ele não consegue estar com o time certo para fazer a conexão, é muito difícil. Ali o Christophe Laporte com a camisa amarela na frente. Enfim, foi bem nervoso, e o ciclista do dia, mas sem dúvida nenhuma, mas de longe, sem dúvida nenhuma, foi o Nairo Quintana. Porque o Nairo Quintana, ele foi o cara que se manteve no grupo da frente. Outros atletas, como por exemplo o Yates, eles... Deixa eu ver se foi nesse... Não. Outros atletas como o Yates, que também tem o mesmo perfil do que o Nairo Quintana, ou seja, os caras não pesam absolutamente nada. O Yates, na verdade, ele teve um momento que ele ficou no grupo de trás, aí esse grupo se reconectou, mas o cara que ficou o tempo inteiro passando pelo echelon na frente foi o Nairo Quintana. O que realmente mostra que o indinho Nairo Quintana tá um monstro.
E daí a Jumbo-Visma se mostrando, né, extremamente forte na frente, várias movimentações, várias quebras, várias recuperações, várias tentativas dos echelons de tentar consolidar os grupos. Algo que foi interessante foi o Bissinger. O Bissinger, eu não esqueço do Bissinger porque ele usa o pinicão, né, quando ele tem um contra-relógio fenomenal, e toda vez que ele usa o contra-relógio ele usa aquele capacete que é a coisa mais ridícula do mundo, mas é super aerodinâmico, né? Mas para usar uma coisa tão feia, que é tão boa, você tem que ir bem, não dá para usar uma coisa que é tão feia, tão boa, e só para completar a prova. Então o Bissinger, ele é o único cara que tem autorização para usar o capacete pinicão, que é aquele negócio parece do Star Wars. Olha lá, outra quebra, na verdade esse era um momento que o segundo grupo estava se conectando com o grupo da frente. Aí é o Bissinger. Mas ele é claro que ele não está com o capacete pinicão. A Ineos, ela não dá para saber, né? Paris-Nice não é uma... A Ineos, historicamente, a gente precisa lembrar que quem foi o vencedor ano passado foi o Egan Bernal. A Ineos e Sky, eles têm um histórico de várias vitórias no Paris-Nice, né? Ao mesmo tempo eles são estratégicos. Então assim, não dá para saber por enquanto. Não dá para saber se eles estão sendo estratégicos, se eles foram pegos de surpresa, se eles estão descobrindo qual que é o trabalho de equipe, ou se tá uma bagunça. Eu acho que tá uma bagunça, mas não dá para saber. O Bissinger, ele foi para frente, ele ficou nessa... O pelotão... Eu acho que o pelotão não ficou cozinhando ele não. O pelotão não conseguia fechar esse gap dele. Ele ficou lá 4, 5 quilômetros na frente e o pelotão não conseguia fechar o gap. Aí a Quick-Step voltou a ser, não, nunca deixou de ser. Mas essa é a imagem que nós estamos acostumados. A Quick-Step, ela tem um trabalho em equipe fenomenal, e eu acho que o que colabora para esse trabalho em equipe é a clareza de objetivo. Todos os atletas sabem qual é a função, como desempenhar essa função e como trabalhar em equipe para fazer com que a função dele seja valorizado com o resultado individual de um cara que no caso é o Jakobsen, que ali está na terceira, ele é o quarto ciclista. Então tem o trem de embalada da Quick-Step, o Christophe Laporte e o Van Aert. Tudo indicava que o Christophe Laporte estava trabalhando para o Van Aert, e o Van Aert seria o cara do dia no sprint. Daí vamos ver o que aconteceu aqui no final. O final, trem de embalada da Quick-Step é algo fenomenal. Quer ver essa curva? Ah, não tem na imagem. O quarto ciclista da Quick-Step, quando eles têm uma curva para a direita, o que eles fazem, ele faz a curva para a direita, ele abre e volta a fechar o ângulo da curva para atrapalhar quem está atrás, no caso o Christophe Laporte, que o cara ele não tem a melhor tangente da curva. Então o objetivo, você não pode atrapalhar deliberadamente o ciclista que está atrás de você, mas você pode fazer com que a vida dele se torne mais difícil ou com que a tangente dele não seja necessariamente a mais rápida. E os caras, eles fazem isso, não é por acaso. Ali, faltando dentro do quilômetro final, deixa eu ver se é nesse momento que tem, na verdade, não, a Quick-Step tem 3 atletas. Não sei se vocês sabem, mas quando o atleta ele veste a camisa amarela, seja no Paris-Nice ou no Tour de France, ou em qualquer grande volta, quando o cara veste a camisa de líder, ele ganha 10 watts, porque tem uma energia especial. E o Christophe Laporte está com a camisa de líder, eu acho que ele não esqueceu a função dele, que no caso era ajudar... Bom, primeiro, o Christophe Laporte, ele coletou mais 3 segundos no sprint intermediário, que não está nessas imagens. Ele passou em primeiro. Então, ele tem essa necessidade de ampliar a liderança. O plano original, e eu acho que ainda é o plano da Jumbo-Visma, fazer com que o Primož Roglic seja o campeão overall, só que enquanto o Christophe Laporte ele tiver a camisa amarela, e conforme ele vai aumentando essa vantagem, eu acho que isso cria uma indecisão no pelotão.
né? Ou isso é difícil marcar. Quem que a gente marca? A gente marca o cara que tá com a camisa amarela ou o cara que potencialmente vai vestir a camisa amarela, que é o Primus Roglic? Na dúvida, vamos marcar os dois, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E mesmo porque, dentro da equipe, a Jumbo-Visma funciona tão bem que se o Christophe Laporte ele vai ganhando segundos e vai ampliando a vantagem e não perde tempo, eu duvido que, por algum motivo, o Primus Roglic simplesmente atacaria ou faria questão de abrir diferença de tempo para ter a vitória embaixo do braço dele. Eu acho que ele está preocupado, né? A gente conhece o Primus Roglic, brother. Eu acho que ele não tem esse tipo de vaidade e talvez ele nem precise desse tipo de validação de ter a vitória e tentar fazer isso em cima de um atleta da própria equipe. Tá difícil passar esses 500 metros finais. Aceleração, olha o Christophe Laporte quando ele acelerou. Olha a diferença de velocidade quando vai mudar desse take para o take aéreo, a velocidade com que o Christophe Laporte ataca. E daí é aquela história, né? O Van Aert, o cara tem que conseguir seguir uma aceleração e aí o cara não tá dosando. O cara tá fazendo o melhor dele. Lá vai o Van Aert atrás. Tá vendo? Como ele abre para a direita, ou seja, obviamente o ciclista, o primeiro eu acho que era o Stibar ali, da Quick Step, ele vai abrindo para tentar aumentar a tangente, aumentar a distância de qualquer ciclista que está vindo atrás, de fechar o gap ou de ir na roda e no vácuo. O Jakobsen ele foi extremamente inteligente porque a diferença de velocidade era tão grande e obviamente aqui o Jakobsen é a terceira roda da Quick Step azul, mais perto da proteção amarela. Ele já viu aqui que o Laporte passou por ele, na visão periférica dele ele já está vendo o Van Aert passando por ele, então ele tem o senso de velocidade de tentar entender o que é melhor, é ficar na roda, do Sinechel ali, da Quick Step que está na frente dele, é ficar na roda do meu embalador ou ir para a roda do Van Aert, que é o que aconteceu por um breve, tá vendo? Olha a diferença de velocidade. E daí agora o Jakobsen, ele vai, em vez de ficar na roda do embalador dele, porque a diferença de velocidade é muito grande, ele pega e começa a ir em direção à roda, olha lá. Ele foi no exato momento que o embalador dele, o último embalador dele da Quick Step, olhou para o lado, porque provavelmente a perna já não dava mais, então ele teve a decisão certa de ir na roda do Van Aert, aceleração. Daí o Van Aert vai pela esquerda aqui, tá vendo? O Van Aert vai pela esquerda do Laporte, eu e Jakobsen pela direita do Laporte, só que a aceleração do Jakobsen... Vitória! Fábio Jakobsen. E acho que a decisão vai esquentar entre Fábio Jakobsen e o Mark Cavendish, quem vai para o Tour de France. Isso é muito bacana, essa comemoração de equipe verdadeira. Essa é o resultado. Jakobsen, Laporte, Mike Pedersen, Steven, Mazzarella. Eu só queria ver se tinha chegado alguém da classificação geral no top 10. Na verdade, só o Laporte continua com a camisa amarela, o Van Aert. E o Laporte ampliou ainda mais a diferença. Christophe Laporte, 5 segundos do Van Aert, 11 segundos do Roglic, 36 segundos do Pierre Latour. O Stibar está super bem na classificação geral, 38, Matt Pedersen, Stuyven, Conrad. Os caras que supostamente, como o Nairo Quintana, até o próprio o João Almeida, não sei o que, os caras estão perdendo tempo a cada etapa. Vamos ver o que acontece. Não tem absolutamente nada a ver com o Paris-Nice, mas eu queria saber de vocês, quem que vocês acham que deveria ir para o Tour de France? Fábio Jakobsen, numa fase incrível, ou o Mark Cavendish também numa fase incrível? Se você fosse, não quem você acha que deveria ser, se você fosse o diretor esportivo, não é o diretor esportivo, o diretor esportivo ele pode simplesmente escolher o cara que tem, ele pode analisar as etapas e tentar entender qual que é o cara que tem mais chances de vencer. Ponto. Isso é o diretor esportivo. O chefe da equipe, ele tenta
ele tenta colocar mais tempero nessa história, que é, além da chance de vitória, qual que é a atração de mídia e qual a repercussão, qual que é a expectativa, qual que é a especulação com determinados atletas. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, acho que eu já falei isso, o Jakobsen, ele é muito mais jovem, está numa forma excepcional e com certeza ele vai ter oportunidade para fazer outros Tour de France e ganhar várias etapas. Para o Cavendish, talvez seja o último ano. É difícil falar o último ano, mas talvez, existe uma chance, 99,9%, que seja o último ano de ter um Tour de France vitorioso, além de quebrar o recorde. Então eu acho que teria muito mais repercussão. Mas essa é a minha opinião. Então, se eu fosse o diretor esportivo, talvez não, mas se eu fosse o chefe da equipe, eu levaria o chiliquento Mark Cavendish. A única coisa que eu ia falar para ele foi assim, não dá para você ficar esse chilique na frente das câmeras, né? Acho que é isso. O que vocês acham? Abraço, tchau. Paris-Nice.